Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ninja Invest. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Moacir e sou um entusiasta dos investimentos e também estou aqui para poder compartilhar toda a minha experiência aí no mundo dos investimentos. Então já aproveita, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui que eu trago para vocês sobre investimentos, também alguns ensinamentos que eu aprendi e quero compartilhar com você. Então já deixa nos comentários qual é o tipo de investimento que você mais gosta. É ações, é fundos imobiliários, é renda fixa, enfim, coloca aqui nos comentários, porque nesse vídeo especificamente eu vou conversar com você sobre como escolher um fundo imobiliário, uma estratégia bem bacana que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá. Então para isso, me diminuir, estou aqui um pouquinho menor no cantinho direito da sua tela. Então olha só, entre no site Fundamentos, como você está observando aí na tela, fundamentos.com.br, e agora eu vou te ensinar aqui um jeito bem fácil, bem simples para você escolher o seu fundo imobiliário. Aqui na busca você vai encontrar aqui bem pequenininho escrito FII, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai clicar diretamente aqui, vai abrir uma nova tela e a partir dessa tela você pode, por exemplo, fazer já alguns filtros para você então ter acesso àqueles fundos imobiliários de acordo com as suas preferências, com as suas estratégias de investimento. Mas tem uma forma bem legal também de fazer, que é utilizando o Microsoft Excel. E para isso então, você ao chegar nessa página aqui, você vai simplesmente, ó, buscar, só fazer isso. Vai abrir essa nova página cheio de dados, siglas, né? Todos os fundos imobiliários, enfim, você vai ter uma série de informações aqui. Qual fundo eu vou escolher? Qual aquele mais interessante para minha estratégia? Então eu vou te mostrar como eu, Moacir, faço isso. Inclusive faço isso de semana a semana para acompanhar o mercado e também vou anotando isso semana a semana para depois escolher quais eu vou realmente fazer o aporte. Então é como se fosse um processo eliminatório no campeonato. Eu vou deixando aí os selecionados para as finais semana a semana, e quando chega lá, por exemplo, em um ponto do mês, que é de acordo com o meu aporte, aí eu bato o martelo e realmente decido quais eu vou comprar. Mas vamos lá, o que você vai fazer? Você vai simplesmente copiar tudo isso aqui, ó, literalmente copiar tudo isso aqui. Você pode botar um Ctrl C ou você pode clicar com o botão direito e copiar. Tanto faz, Ctrl C ou botão direito copiar. Abre uma pastinha no Excel, já deixei aqui uma pastinha pronta. Bom, pessoal, daí é o seguinte, ó, eu me tirei da frente da tela do computador para ficar melhor para visualizar os dados, ok? Depois que você copiou lá as informações do site, você vai vir aqui, ó, e vai apertar Ctrl V e vai aparecer essa mensagem aqui. Não tem problema, é só você clicar em OK para as informações do site virem para cá. Você pode vir também aqui, colocar em colar, tá? Direto aqui, sem problema. Pode ver lá, ó, Ctrl V. Beleza? Olhando assim, você vai me dizer, Mo, mas tá tudo bagunçado, meu Deus, o que eu faço? Calma, vamos arrumar isso aqui, ó. Dá para tirar essa coluna, ó, clica sobre ela com o botão esquerdo, depois botão direito, excluir. Excluiu, fechou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ocupar todo esse espaço aqui para ficar um pouquinho maior, para a gente conseguir visualizar. Ó. Aumenta um pouquinho a largura, mais ou menos aqui, um pouquinho mais aqui, ó. Fechou, tá? Eu gosto de colocar aqui centralizado, pronto. Ficou melhor? Ficou. Podemos aumentar um pouquinho a letra? Podemos aumentar um pouquinho a letra, botar um 10 aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Show de bola. O que você vai fazer agora então? Você vai selecionar os critérios aqui dos fundos. Ó. Tem indicadores fundamentalistas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Não assim de forma profunda, mas o suficiente para você entender como você vai escolher o seu fundo de acordo com a sua estratégia. Feito isso então, ó, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos aqui em filtros, ó, classificar e filtrar aqui na aba página inicial. Página inicial, classificar e filtrar e vamos colocar um filtro. Automaticamente essas informações aqui em cima vão aparecer uma setinha para baixo. Agora, meus queridos amigos ninjas, você pode escolher o seu fundo imobiliário. Então veja que aquela lista gigante ela vai diminuir, certo? Ela vai diminuir. Aqui nós temos os critérios, né, os segmentos. Vou até colocar numa cor diferente aqui, bem chamativa. Por exemplo, aqui um vermelho aí, ó. Legal, ficou bacana aí. Temos os segmentos, cotação, dividend yield, P sobre VP, tem várias informações aqui. Bom, eu, Moacir, costumo utilizar o dividend yield, o P sobre VP, a liquidez, e se o fundo é de tijolo, eu utilizo também a vacância. Quando o fundo é de papel, não tem vacância, porque o fundo de papel não investe em imóveis físicos, somente o fundo de tijolo. Então vamos entender isso aqui, ó. Cotação é o valor, né? O valor de cada cota. Dividend yield é quanto que a empresa paga para você, e aqui é um valor nos últimos 12 meses, tá certo? 12 meses. P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Então, se por exemplo está abaixo de 1, significa que a cota está barata. Como por exemplo aqui, ó, o ABCP está 0,78. Significa que você está economizando 22% em relação ao valor dele. Ou se você preferir, você está pagando 78% do valor real. Se o P sobre VP está exatamente 1, significa que o preço dele é o preço justo, é o preço realmente que ele vale.
No caso aqui, ó, o AFHI11, que está custando R$ 95, ele realmente vale R$ 95. Se por acaso o P sobre VP está acima de 1, aí você está pagando a cota acima do valor de mercado, como por exemplo aqui, ó, o ALZR, que está em 1,04, aqui o ARRI11, 1,02, mas perceba também que é um valor muito pequeno, esses dois aqui especificamente, acima de 1, mas é um valor importante para você observar. Liquidez é o valor que aquele fundo movimenta na bolsa de valores por dia, como por exemplo aqui o ABCP11 tem uma liquidez muito baixa, né? 81.895. Qual o critério que eu, Moacir, utilizo? Pelo menos R$500 mil de liquidez, mas você vai ouvir especialistas da área dizendo que pelo menos 1 milhão de liquidez diária. Isso depende também, porque às vezes o fundo é novo e também depende se você tem intenção de vender esse fundo no curto prazo. Aí sim, mas se você não tem intenção de vender a curto prazo, você pode esperar esse fundo alcançar essa liquidez de 1 milhão, como acontece aqui, por exemplo, ó, com a FHI11. A liquidez dele é de 772 mil. Pode ser que daqui a 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, pode ser que ele chegue a 1 milhão. A gente não sabe, né? Esses são os principais indicadores que eu utilizo. Para esse vídeo ficar bem mais didático, eu vou usar esses 4, ok? Você pode ver que em cada setinha, se você clicar, você vai encontrar, por exemplo, uma série de informações. Vamos entender essas informações, começando pelo Dividend Yield. Vamos supor, por exemplo, que você queira um fundo que te pague pelo menos 1% ao mês. Bom, se ele paga pelo menos 1% ao mês, você quer um Dividend Yield de pelo menos 12%. Já que são 12 meses, 1% ao mês, 12%. Logo, você vai ter que fazer um filtro aqui, uma classificação para que apareça aqui somente aqueles que estão acima de 1%. Isso se você quiser dessa forma. Se você quiser, por exemplo, 0,8%, aí você que decide, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar aqui, ó, um filtros de número. Posso clicar aqui, ó, e colocar maior ou igual a quanto? Maior ou igual a 12%. Ao fazer isso e clicar em OK, você vai ver que aqueles fundos que tinham menos de 12%, ó, já não vão aparecer mais. Tá vendo que bacana? A lista já diminuiu, ó. A lista já diminuiu bastante. P sobre VP. Bom, o P sobre VP, eu, Moacir, eu não gosto de pagar acima do preço que ele vale. Só que também eu deixo uma margenzinha, porque às vezes o fundo ele é muito bom e está sendo bastante comprado naquele momento, e isso faz com que a cota suba de valor, porque está sendo valorizado. Então eu deixo um pouquinho acima de 1. O que eu faço? Menor ou igual, eu gosto de pelo menos 1,05. Vou dar uma chance. 1,05 e pronto. Não vai aparecer nenhum acima de 1,05. Muito bem, vamos continuar nossa análise aqui. Liquidez, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma liquidez, filtros de número, vou colocar aqui, ó, é maior ou igual a 1 milhão, tá? Eu vou usar esse critério, 1 milhão. Então são 6 zeros, né? Tá certinho aqui, 1 milhão. Então veja que todos aqueles abaixo de 1 milhão já não aparecem aqui, show, né? Então os filtros básicos estão prontos. Agora o que eu posso fazer? Se eu decidir que eu quero comprar uma cota bem barata, eu posso vir aqui, ó, em cotação e classificar do menor para o maior e depois ir observando os itens lado a lado, e aí eu faço uma seleção daquilo que eu vou possivelmente comprar. Então eu vou colocar aqui, ó, classificar do menor para o maior. Então aqui, ó, a cota mais barata é o MCHF11, 9,19, um dividend yield de 14,51%, um P sobre VP de 0,98 e uma liquidez de 1 milhão. Poxa, esse aqui é um fundo bem interessante de acordo com os meus critérios Moacir. Então o que eu faço? Eu seleciono ele aqui, eu boto uma corzinha, pode ser um amarelo, eu faço isso. O VGHF11, por exemplo, ó, 9,40, dividend yield de 16,24. Só que o P sobre VP está 1,02. Então eu posso continuar observando os outros para ver se eu encontro algum fundo que seja mais interessante nesse marcador aqui, nesse P sobre VP, porque a liquidez está bacana, né? Então não vou selecionar ele agora. VGIR11, olha só, a cotação 9,85, dividend yield de 14,62, mas o P sobre VP está 1,02, apesar de uma liquidez bem importante, né? Quase 4 milhões aí de reais. Mas não vou selecionar agora, nem o Vigia 11. Vou pular direto aqui, ó, para o XPCI 11. Repare que está um P sobre VP de 0,87, um dividend yield de 14,45 e uma liquidez de 3 milhões. Mas repara que o valor da cota já está em R$81. Tá vendo? Então, se você, por exemplo, está disposto a pagar apenas até R$10, as suas opções seriam essas aqui. Essas 5 opções seriam bem interessantes para você. Se, por exemplo, o valor da cota for um critério importante para você. Então, você ficaria somente nesses 5 aqui. Caso você queira pagar um pouquinho mais, aí você pode então continuar a sua análise. Mas só que é o seguinte, pode ser que tenham outros fundos abaixo de R$10, por exemplo, só que pagam dividendos menores do que 12% e
pode ser que tenha uma liquidez menor de R$1 milhão. Pode acontecer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a coluna do Dividend Yield e vou melhorar esse filtro no sentido assim, ó. Eu não vou deixar só agora com 12%. Eu vou deixar então com pelo menos 10% e vou dar um OK. E vou pegar essa liquidez aqui, ó, e vou baixar um pouquinho, ó, para 500 mil, para ver o que acontece. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar novamente aqui a cotação do menor para o maior. Olha só, apareceu o XPSF11, que não tinha aparecido ainda na análise anterior. Repare o seguinte, ó, Dividend Yield de 11,08%, um P sobre VP 0,89, tá bem abaixo, e uma liquidez de 622 mil. Apesar de não ser 1 milhão, mas é bacana essa liquidez aí. E uma cotação de 7,60, então parece ser uma opção viável para mim, Moacir, comprar. Então vou selecionar aqui, ó. Olha o Kizu, que interessante também, ó. Paga um dividendo aí de 10,64%, custa 8,10. Tem aqui uma liquidez de 984 mil, muito próximo de 1 milhão. Então eu vou sim selecionar para eu poder talvez comprar na minha próxima análise. VSLH11 909 tem um dividendo de 14%, um P sobre VP de 0,87, só que tem uma liquidez de 585 mil, mas parece ser bem interessante também para eu analisar no futuro. Então você vai, por exemplo, arrumando esses filtros para você decidir qual fundo você vai escolher para fazer a sua compra. Então, meus queridos amigos, espero que você tenha gostado bastante dessa análise, como que eu faço para escolher um fundo imobiliário. Organize os seus critérios e tente utilizar dessa forma para você fazer aí a sua melhor compra. Lembrando que não é um vídeo de recomendação de compra, como eu falei aqui várias vezes durante o vídeo, é apenas uma forma que eu utilizo rápida e prática para poder escolher os fundos que eu vou comprar. E isso muda dia a dia, tá, galera? Por isso que você precisa analisar de acordo com a sua rotina, semana a semana, mês a mês, enfim. Claro que esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso porque eu te mostrei o passo a passo, mas se você fizer isso na prática e depois que você aprende a fazer isso, de fato, é rapidinho você fazer e até é legal, é bacana, porque daí você muda um filtro, muda o outro e você vai organizando isso de acordo com a sua forma de investir, para que você consiga, claro, tomar a melhor decisão de acordo com o seu objetivo frente aos fundos imobiliários. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá aquele like ninja, aproveita também, compartilha esse vídeo se você acha que essa dica pode ajudar outras pessoas a tomarem melhores decisões para escolher seus fundos imobiliários. Sabe o que eu quero também de você? Deixa aqui nos comentários temas de outros vídeos que você gostaria de aprender para eu poder organizar e trazer aqui para você. Combinado então, ninjas? Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos e tamo junto!